Oi, que alegria estar aqui nesse primeiro programa Conte aí Mossoró. Esse podcast foi pensado para contar vários fatos históricos que a nossa cidade tem, que só Mossoró tem e que cada mossoroense se orgulha em fazer parte dessa história. Mossoró tem uma coisa que só quem mora aqui sabe, ou quem anda muito na nossa cidade sabe, que é considerar o país de Mossoró, porque nós temos vários marcos que reafirma isso conosco. E para contar esse conte aí, um pouco começando aqui, 5 anos antes da libertação dos escravizados, 5 anos antes da Lei Áurea, Mossoró se orgulha de ter libertado seus escravos. E aí comigo hoje a professora doutora Ivonete Soares, que também é professora emérita da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e tem a companheira Tony Silva, que também está aqui conosco, que é professora honores da nossa universidade, né? Então é muito importante ter essas duas personalidades negras de Mossoró. E eu sou Plúvia Oliveira e vou conduzir aqui esse nosso programa Diz aí Mossoró, onde a gente vai contar muito sobre as nossas histórias a partir desse novo olhar do que as pessoas negras têm para contar. Então nos acompanhe, que com certeza você vai gostar do nosso programa. E aí, professora Ivonete e Tony? Tony, Quem quer Oi. começar? Contando um pouco como foi, como é a nossa história, que 30 de setembro de 1883, Mossoró libertou ou não seus escravos? Meu amor, 30 de setembro, todos os dias, essa data sempre eu fico reflexiva, porque eu não sou muito inteirada da liberdade, da libertação dos escravizados. Sei que foi um movimento dentro da maçonaria, né, os abolicionistas, mas eu não tenho uma base sólida para falar sobre a libertação. Eu sei muito mais o que devo fazer hoje para me tornar negra e presente na sociedade, firmando a minha identidade. Eu talvez saiba fazer, mas quanto à abolição eu não sei. Mas sou curiosa e vou atrás de saber isso. E aí, professora Ivonete, como é que contam essa história sem nós sabermos da história? esse depoimento da Tona é extremamente importante, porque nós, na verdade, não conhecemos a nossa história local. E ela é central para poder a gente definir o presente e o futuro desse nosso município. Nós temos diálogos espaços, algumas pesquisas não publicadas e outras publicadas de pouca circulação, recontando ou contando essa história da libertação dos escravos, dos escravizados aqui em Mossoró. Nós não somos historiadoras. Nós somos personagens negras. Como personagens negras e como representante desse grupo humano, nós sofremos o desconhecimento e o apagamento dessa história a partir de nós mesmos. Então, acho isso assim extremamente importante. Mas eu queria registrar, porque eu sempre escuto essas polêmicas, que Mossoró não tinha nem escravo para ser libertado. Que glória é essa? Por que comemorar um 30 de setembro? Eu, particularmente, considero que se tivesse uma única pessoa na condição de escravizado e fosse alçada à condição de gente e de humano, já merecia uma grande comemoração. Então, eu reconheço que o 30 de setembro é um dia realmente interessante e importante para a gente comemorar. Porque há um protagonismo. Se havia pessoas em situações de escravidão, de escravização, na verdade, sendo libertas oficialmente, a gente mereceria comemorar. O que nos falta?
Nos falta o conhecimento dessa história, nos falta o conhecimento do pertencimento à condição de negro, nos falta, como cidadãos de Mossoró, a compreensão desse ato humano. E aí há uma falha, há um vazio, vamos dizer assim, né, nas nossas memórias e nas nossas histórias desses registros, que possam ser contados e publicizados pelas nossas universidades, pelos nossos historiadores e assumidos pelo poder local, prefeitura, Câmara Municipal, como tema para gerar os processos de formação das nossas gerações presentes e futuras. Como eu não sou historiadora, eu sei pontos e espaços dessa história. E considero que o que você está fazendo, trazendo esse debate sobre o Conta-aí Mossoró, é uma questão extremamente impulsionadora para nós mesmos resgatarmos o nosso passado e estimularmos a construção das referências históricas reais sobre esse episódio da libertação dos escravos de Mossoró, a libertação legal dos escravos em Mossoró. Eu sei que Só um Tony... momento, seria interessante que em outra oportunidade tivesse um representante da maçonaria para ele contar essa história, que ele nasceu lá, né? Ele poderia vir contar, e isso é uma coisa que pode ser passada para as escolas, para que a gente tome conhecimento de tudo. E aí, Tony, eu sei que Tony gosta muito de andar pela nossa cidade, conversa muito com as pessoas, mas tem alguma história, Tony, que você queria trazer aqui no Diz Aí, que você escuta dos mais velhos, porque essa sabedoria, principalmente do povo negro, que tem muito a ver com a nossa oralidade, né, professora Ivonete? Às vezes a gente escuta histórias dos mais velhos sobre como foi esse processo da libertação e da abolição da escravatura em Mossoró. Tem alguma coisa, Tony, que você quer compartilhar, já que você anda muito aqui na nossa cidade? Eu ando um bocado, só que da mesma forma como eu não sei como foi feita a libertação das pessoas escravizadas, as pessoas negras, mais velhas do que eu, né? Elas não querem que se ser negra, entendeu? Tem vergonha. E eu tenho que respeitá-lo dessa forma. Só que vou contar uma história agora, que é da minha mãe, né? Porque eu sou a primeira filha, né? Sou mulher negra hoje. E mamãe, ela é negra e é preconceituosa. Mas devido à formação dela, as coisas dela, a mãe dela era negra retinta, minha avó, Chiquinha, né? Meu avô também, mas eles não permitiam que eles chamassem de negro. Queria que fosse pardo. Eu não sei qual é a cor parda, sabe? Mas eles não queriam. E minha mãe, ela, quando eu nasci, ela não permitia que meu cabelo pichain ficasse solto, para não pegar o povo na estrada. Que assanhado podia assombrar o povo, né? Ela passou a usar muito óleo de coco no meu cabelo e fazer uma trança. Puxou tanto que a testa ficou grande. Mas é isso, porque eles não permitiam. Não permitiam. Até hoje ela diz as coisas, mas ela hoje está com 92 anos, mas ela não quer que. Ela sabe que eu sou preta e que tenho que ficar em casa porque eu fui fazer faculdade, porque ela não queria, né? Hoje eu entendo isso, porque se eu fizesse a faculdade, ficava independente. Mas eu nasci para ser independente. Que era um sentimento coletivo, né? De que as pessoas negras não podiam entrar na universidade. E tem uma coisa que eu queria que vocês Mas tem um contassem decreto, aí. né? Na hora, conta aí, Tony, porque também tem uma das coisas nesse Conte Aí que a gente também quer conversar. Como é que surgiu o movimento negro aqui na nossa cidade? Porque eu sou uma mulher jovem, mas tenho como referência
duas mulheres negras que tanto é você, como a professora Ivonete, como eu tenho o Lenilda Souza. Então, são pessoas que me inspiram na luta aqui em Mossoró antirracista. E aí, como foi que você que organizou esse movimento aqui? Como é que vocês começaram? Foi na universidade? Foi na comunidade? Onde é que foi? Foi através do teatro, né? Quando nós nos juntamos em 80, final de 79 para 80, a gente se juntou, essa negrada que você falou aí, Augusto Pinto, Nonato Santos, a família de Lenilda, né? Foi se juntando e foi tentando dizer que nós éramos gente. As coisas que a gente fazia era para reafirmar a nossa presença como pessoa, né? Aí, com o passar do tempo, Ivonete foi chegando. Eu não sei se Ivonete lembra, mas a gente se juntou primeiro na área de teatro. Depois foi aglutinando mais gente. O professor Maurício estava presente, né? Tinha um par de gente. Tem um rapaz que é de Wanda Camboim, foi quem contribuiu bastante para a gente, né? Que hoje ela não é em memória. E, e a gente teve que viajar até João Pessoa, que veio um. Eu tô esclerosada, viu? Eu não lembro do nome não da pessoa. Mas lembra que Que foi em 80. que começou em 80, fortificou em 90, porque a gente foi se envolvendo, né? E foi reconhecendo o que era que nós precisávamos fazer para ser reconhecido, né? Como pessoa pensante, inteligente, né? Até aí foi quando chegou Taivonete, Maurício de Oliveira, vala como eu esqueço, Wanda Camboim, um professor da universidade que hoje eu também não me lembro mais, que a gente juntou um par de gente, pensamentos diferentes, mas com ideias bem negras. Eu acho que recuperar essa história, né, essas memórias, ela passa por entender o lugar de cada sujeito em cada tempo, né? E aí, se a gente for recuperar a história de Mossoró, né, contar a história de Mossoró, eu queria ressaltar que a gente precisa entender Mossoró como um polo importantíssimo de aglomeração de pessoas e de desenvolvimento desde sempre, a partir da história das nossas das salinas, né, aqui do entorno, e que concentrava em Mossoró a grande, aglutinava em Mossoró o grande número dos trabalhadores salineiros, levando a Mossoró a ser reconhecida no início do século passado como um espaço de efervescência de lutas políticas, né, de presença de trabalhadores sazonais da salina, e nesse campo a gente entender a mistura desse povo, porque a gente tinha mistura de culturas, de pessoas que vinham de diversas regiões e do interior, tinha a mistura de pessoas que vinham no processo do porto de Areia Branca, e você tinha uma cidade que tinha efervescências, e uma cidade que tinha na sua história relatos de protagonismo, como o Montim das Mulheres e como a libertação dos escravizados. Esse caldo é que vai formar o nosso povo, misturadinho como a gente é também, né? Veja que se você olhar uma característica da população de Mossoró, você vai ver uma variedade de cores, né? Do preto ao preto mais claro, que a gente vai chamar de pardo, a gente vai ver brancos e a gente vai ver uma mistura muito grande dessas pessoas. E é esse caldo que vai conviver, por exemplo, com a história da libertação dos escravos e não contar suas histórias.
porque também a gente tem pouco contato sobre a luta dos trabalhadores aqui. E como esses trabalhadores abraçaram essas bandeiras democráticas, as bandeiras de reconhecimento de serem sujeitos. Quando a Toni traz essa trajetória da mãe dela para o espaço local, tem um sentido muito grande, porque é a manifestação da sua negação, da sua condição de negro, introjetada nesse mundo, né? Toni vem de um bairro que é um bairro que a tradição é uma tradição de salineiros, Exatamente. de misturados, né? Que é diferente, por exemplo, do bairro do Alto da Conceição, que é o bairro que a Lenilda via, né? Que é de uns trabalhadores mais, na escala mais reconhecido socialmente, que seriam os ferroviários e tudo. Esse caldo, eu estou contando essa história todinha para dizer que a questão racial e o apagamento das nossas histórias, da nossa presença como negros e o apagamento das histórias, por exemplo, da escravização, ela está permeada por essa realidade. Por quê? Porque é uma realidade também marcada pela influência da negação dos trabalhadores, da existência dos trabalhadores. E aí a nossa história, pós os anos 30, que aqui tem uma história de resistência, de luta com o Sindicato do Carrancho, com a luta das mulheres organizadas com a Associação de Mulheres Trabalhadoras de Mossoró, ainda nos anos 30, né? Esse conjunto de coisas, quando chega pós os anos 30 e particularmente pós 1964, com a ditadura civil, industrial, militar no Brasil, todo o apagamento é consolidado. Aí faz nós não nos reconhecermos, nós não queremos saber da nossa história e negarmos aquilo que tiver positivo no nosso processo histórico. Então é muita coisa para a gente resgatar para chegar no seguinte lugar. Que lugar é esse chamado Mossoró? Que país é esse chamado Mossoró? Porque essa denominação de país de Mossoró, né, que segundo atribui à Câmara Cascudo, ele vem, me parece, né, que foi assumida pelas elites locais, pelos rosados que tradicionalmente conduziram esse nosso município, né, conduzir o poder local desse nosso município, era para dar uma particularidade positiva ao lugar em que a gente habita, para dar uma noção de pertencimento diferenciado. Só que era uma noção de pertencimento diferenciado na lógica das elites. Não então, na lógica dos não trabalhadores. Não na lógica dos trabalhadores, na lógica desse caldo humano e cultural. Por isso que sente essa dificuldade de pertencimento, de conhecer a nossa história. Também, de conhecer a nossa história. E faz com que as elites locais também não valorizem o resgatar, o contar nessa história. Porque, por exemplo, há vários pesquisadores aqui que são desconhecidos. Eu cito aqui o professor Emanuel Braz, que estudou escravização aqui, o professor Lemuel, né? O professor... Está me fugindo aqui os nomes, tem Marcílio, né? Professor Falcão. Marcílio, que tem feito um trabalho fenomenal de catalogar e registrar as questões da história de Mossoró. E há documentos históricos de posse de instituições que precisariam ser estudados também. E nós temos a UERN com um potencial enorme. Precisa potencializar essas pesquisas e aproveitar o que é produzido para que a gente possa pôr a serviço na formação das crianças, mas na nossa formação de adultos, para poder encontrarmos as bases históricas desse nosso lugar e as identidades nossas para entendermos o momento presente. Esqueci aqui de um grande estudioso sobre Mossoró, que é o professor Lacerda Felipe. Ele tem um livro fantástico, ele resgata essa construção da dinâmica de Mossoró. Bom,
Aí a gente chega no movimento negro pós-ditadura civil, militar, industrial militar, né? Essa nomenclatura hoje está sendo utilizada, não só ditadura militar, porque não foi um ato só dos militares, não foi assumida e não foi formatada o período de sofrimento que nós passamos até a redemocratização do país nos anos 80, não foi um ato só dos militares, foram dos militares, dos civis e dos industriais que financiaram e mantiveram essa ditadura, É o que a gente né? chama política econômica. Que mantiveram isso. E eu estou resgatando isso porque, para a gente entender o valor e o papel dos movimentos sociais hoje, anos 2023, passa por a gente entender que a gente precisa reforçar os processos democráticos para poder contar nossas histórias, para poder ter direito a encontrar nossas identidades, né? E o movimento, o que a gente vai chamar de, eu prefiro chamar, embrião de movimento negro, porque eu não considero que foi formatado aqui o movimento negro como seguindo os parâmetros gerais de um movimento social, do movimento negro organizado no Brasil, que inclusive tem suas organizações, suas instâncias, como o Movimento Negro Unificado e outros, né? Então, um embrião de pessoas que resolveram se autoproclamar negras, né? E que buscaram ocupar a cena política desse nosso município, colocando essa questão da existência das pessoas negras. Talvez, nesses 20 anos, que é o marco, Tony já vê um marco coloca mais anterior, mas a gente conta a história do ponto que a gente chega. A história eu conto do ponto que eu cheguei em 1999. Né? Para mim, a minha inserção para compreender a condição de negro e tentar recuperar a minha identidade nesse lugar começa em 1999. Tony já coloca um pouquinho mais atrás, né? Então, assim, esse movimento, esse embrião, ele vai ser marcado pela busca da democracia e pela existência da presença negra. E ele tem um marco temporal também, que é o marco de 1995, quando há uma efervescência no Brasil da pauta negra, do povo negro, né, apresentando propostas de políticas públicas. E aí, 99 vem para nós, que é essa aglutinação, a partir de diálogos com a professora Wanda Cambuim Soares, da Faculdade de Serviço Social, sobre justamente como se organizar, como pensar uma ação de negros em Mossoró para conhecer a sua história e o seu lugar. E aí era bastante, a professora né? Wanda e tinha vocês 5 ou tinha mais outras personalidades nessa Sempre época foi de muito vocês? pouco, sempre foi muito pouco. Tinha as dificuldade, pessoas. Tony, de chamar Claro, outras pessoas é para muito virem? difícil entender que ser negro é ser gente. É muito raro. Você vai contar nos dedos as mesmas pessoas. Você conta nos dedos quantas pessoas tinham para o movimento. A gente chamava de movimento, mas Ivonete definiu É um muito bem a embrião. questão do embrião, porque a gente começou a se juntar, né? Achava que ali a gente estava fazendo um movimento. Quer dizer, a gente estava começando a se movimentar e entender. E quando vocês se juntavam, Ivonete e Tony, assim, vocês pensavam sobre o quê? Vocês conversavam sobre o quê? Porque daqui a pouco a gente vai chegar na Louvação Baobá, na Boneca Maria Espalha Brasa, né? Que também são marcos históricos para o povo negro aqui da nossa cidade. Mas conta aí, assim, vocês pensavam sobre o quê quando resolveram se juntar, mesmo com a professora Wanda? Vá. Em 1999, a professora Wanda nos convidou. Ela vinha de João Pessoa, né? Ela era negra, né? Era parda, né? Mas tinha identidade, já se assumia enquanto negra, e aí eu adoro dizer isso para tudo que é canto. Pessoas, depois do Estatuto da Igualdade Racial, preto e pardo
para a legislação é negro, é povo negro, entendeu? Então, por mais clara que você seja, né, que a sua pele seja mais clara, que se você tem uma identidade de origem, de pertencimento, né, de origem de África, de pertencimento a essa origem, e você traz em si marcas do fenótipo do povo africano, você é negro, você é não branco, você é não indígena. Então, você é negro. A professora Wanda Cambuim já tinha essa consciência, esse entendimento, né? Esse entendimento. E aí ela tinha um amigo que estava organizando o movimento negro, era Vandinho. Eu só lembro do apelido, eu não lembro do nome e dessa pessoa que se perdeu na história, que é outra dificuldade nossa. Assim, as nossas gerações, poucos registraram também de forma escrita. Aí agora está vindo as nossas memórias que às vezes nos falham, né? E aí a Wanda organizou um momento e convidou pessoas da relação dela para conversar sobre a organização e a estruturação de um movimento negro, que era o movimento negro, e essa pessoa veio fazer esse debate. E foi aquele start, foi na reunião, foi na Aduerne, na sede da Aduerne, movida inclusive uma confraternização, né? Foi na sede da Aduerne, foi muito. E aí foi esse momento. E foi desse diálogo. E nesse momento juntou na Aduerne professores da universidade, pouquíssimas pessoas. Mas dá para a gente listar quem estava lá, né, na universidade. Você conta. Tava a Tony, estava a Lenilda, estava o Nonato Santos, estava eu, estava Augusto Pinto, e tinha umas alunas de serviço social que a memória também nos traz. E todos jovens com o desejo de organizar, né, o movimento. Jovens e mais ou menos, né? Porque eu já tinha 30 anos, né? Então, assim, estava jovem, estava saindo da faixa da juventude, que é até 29, né? Então, assim, foi esse momento em que essas pessoas, e depois o pessoal tinha Ivonete, que era do teatro também, né? A maioria das pessoas que faziam teatro eram negras e eram de bairros diferentes. Os bairros como Alto São Manuel, então Alta o teatro Conceição, aqui em Mossoró era coisa de preto. Era coisa de Mas as pessoas não tinham essa identidade que elas eram negras. Mas eram coisas de preto mesmo. Mas não sabiam. Ou não se assumiam como até hoje, porque essa é a dinâmica que para mim é um grande desafio para as juventudes atuais e futuras, e para nós, os mais antigos, é a afirmação da nossa identidade. É o você se reconhecer e se afirmar como negro. É você não ter dúvida porque você tem uma pele mais clarinha e dizer assim, não, eu não sou negra, não, eu sou porque eu tenho nariz, eu tenho cabelo, eu tenho lábio grosso, eu tenho a pele mais escura. Tem orelha, eu reverencio a minha ancestralidade, as bases do meu povo. Então, eu sou negra. E como foi que vocês chegaram? Porque no 20 de novembro, acho que é importante para quem está nos assistindo, nos ouvindo, saber que existe a Louvação ao Baobá. Tem muita referência a essa organização a partir de vocês, que organizaram um embrião, que a gente pode chamar aí do movimento negro aqui em Mossoró. Mas como foi pensar uma louvação do Baobá, professora Ivonete e Tony? Não, porque no início já fazia parte do terreiro de Pai Neto, e a gente eu sempre fui muito inquieta. Precisava ter alguma coisa para balançar a minha cidade. E eu falando com ele que nós devíamos fazer alguma coisa para identificar que nós éramos umbandistas. Sair dos guetos, né? E eu conversando isso com ele, ele disse isso, vamos fazer como é que chama? Uma lavação na calçadas. Pai, não dá certo, não. A lavação, essa é de Salvador, eles que criaram. Nós não podemos trazer a gente tem que criar uma identidade nossa.
daqui, nós precisamos unir os grupos, os terreiros, né, os pais de santos, a avó de santo, todos filhos de santos, sair dos guetos para ir. Aí um belo dia, e o universo, eu digo isso porque o universo propõe. Eu estava lendo e vi uma coisa sobre o baobá, uma história. Ah, cheguei para ele e disse, pai, vamos fazer uma louvação ao baobá? Ele disse, isso não dá certo. Mas vamos tentar, né? Vamos tentar. Aí foi a hora que eu chamei de Ivonete para que a gente possa, né? Porque geralmente quando eu não consigo a Ivonete falar, Ivonete consegue. ela tem um poder de argumentar melhor. Aí juntei com ela, juntei com Leni, com Nonato Santos, Lenilda, essa a negraiada. E a gente conseguiu vir. Acho que foi 2003, né, Ivonete? 2003 que a gente conseguiu vir bem acanhadinho, só o terreiro dele, ali do lado da estação. E a gente começou. Mas não era uma coisa, eu e essas duas negras aqui, a gente conta desde o início porque a gente estava presente desde esse início, né? Ivonete, a gente pelejava para ter alguém. No primeiro momento, a gente estava do lado da estação, tinha havido uma festa, era muito lixo, a gente conseguiu limpar um pouco para ficar a louvação lá. Depois, a gente fez 2 ou 3 anos nesse mesmo local. E a gente depois passou para fazer lá na Praça Cícero Dias. Que aí já foi chegando outros terreiros. Eu sei que com 3 anos nós tínhamos 5 terreiros. Né? Com 3 anos de louvação, nós tínhamos 5 terreiros lá dentro, representantes. E assim foi crescendo, até que hoje vem gente de Natal, vem gente de Areia Branca, né? E vai juntando, se aglutinando E as se falas. tornou um patrimônio, né, da nossa cidade. E aí, professora Ivonete, Tony, e a boneca espalha-brasa? Eu Uau! acho, assim, a boneca, eu acho que Tony tem mais propriedade de falar, mas eu queria Sim. retomar um ponto que você perguntou, como era esse grupo de pessoas. Essa reunião de 1999, ela não ficou só nisso, né? Depois a gente continuou se encontrando e conversando. E esse se encontrar e conversar foi um número cada vez menor de pessoas, porque para materializar as ações, né? Depois foi ampliando. Fugiu agora o nome dele que eu estava querendo me lembrar. Com outras pessoas também do campo da cultura, conversando, mas que não se afirmavam como negras, mas esse núcleo de pessoas, Nonata, Augusto, Tony, eu que afirmava como negra, a gente foi materializando. Esquecendo aqui que é meu colega da Caixa Econômica hoje, que eu esqueci. Pacífico Medeiros, Julierme Torres, né? Márcio Márcio Dias, Dias, né? é. Kildemir Dantas, Exato. né? Maurício Oliveira, né? Depois o G. Maia, bem depois chegou já na boneca, né? Na louvação, não tanto. Mas essas pessoas, elas começaram de 99 a fazer encontros, né? Aí, em 2000, né, em 2000, porque esse encontro de 99 foi novembro, mais ou menos, porque já estava na efervescência da organização dos do Dia Nacional de Consciência Negra, do reconhecimento do 20 de novembro como Dia Nacional de Consciência Negra, né? E aí esse núcleo de pessoas pensou que esse embrião do movimento negro, que eu chamo, que a gente deveria ter algumas ações para afirmar a presença negra em Mossoró. E aí a gente foi pensando e foi construindo, né, essas 3 ações. Já no ano 2000, a gente teve a exposição fotográfica itinerante Negro e Lindo. Se você quer um marco para pós-1999, para apresentar o movimento negro em Mossoró, a gente tem na exposição fotográfica itinerante Negro e Lindo, que foi feita como?
né? Uhum. Que era a ideia, a exposição, o objetivo era dizer que existem pessoas negras em Mossoró que não são vistas. Muitas delas que foram fotografadas também não se assumiam, porque é esse vencer o racismo, no processo de a formação da identidade, ela passa por a gente combater a negação nós mesmos da nossa própria existência, a gente se reconhecer como negro, né? E aí, a exposição Negro e Lindo foi montada com pessoas convidadas por Tony, por Lenilda, a própria Lenilda, a própria Tony foram fotografadas, o Augusto, né? Para mostrar que existia negros em Mossoró. E foi uma exposição abraçada por Pacífico Medeiros. Assim, foi o primeiro ato de reconhecimento da existência da questão étnico-racial e dos negros. E fizemos um grande evento de lançamento da exposição. Aí eu vou dizer assim, as elites locais assumiram isso quando a gente teve, aí eu vou fazer um registro que eu acho que é importante, Dona América e Dr. Vantan Rosado na exposição, reconhecendo e valorizando e montando a ponte da questão da louvação, não, da exposição fotográfica com a história de você ter a presença negra em Mossoró. Então, esse foi um primeiro momento. Esse mesmo grupo de pessoas, esses artistas, as pessoas pensaram assim, vamos ver uma coisa maior do que a exposição. A exposição, ela circulou, ficou circulando, é itinerante um detalhe, rodou 11 anos em Mossoró e a gente retomou a exposição em 2002 com a segunda fase, né, dando continuidade a primeira fase da exposição. E aí a gente, vamos tomar uma coisa de maior? Essa coisa maior, a proposição foi a boneca Maria Espalha Brasa, que o mesmo grupo de pessoas pequeno, aí foi adicionado alguns amigos que gostavam de carnaval, Exatamente. né? Que fizeram o primeiro carnaval, né, desse grupo de negros, que foi uma homenagem a Duíte, a seu Duíte, o homem do chocalho, e a ideia era a boneca Maria Espalha Brasa resgatar a tradição das bonecas gigantes de Mossoró, que existia desde os anos 40, 48, 50, com Chapita e agora me fugiu o nome. Gonzaga e Chapita, que era a Maria Mandabrasa e a Maria Mamãe Dolores. Mamãe Dolores. Mamãe Dolores que é a mais antiga, né? Tem a Mamãe Dolores. A Mamãe Dolores, eu me lembro criança passando na Ilha de Santa Luzia. Que também é uma boneca negra, a Mamãe Dolores. A Mamãe Dolores. Não, ela é branca, ela pintava a cara de era? Era sim. Porque é uma longa história, isso aí. Depois vamos saber. E eram bonecas que foram feitas por carnavalescos populares, né? Exato. Bom, aí foi resgatando essa história e homenageando Duíte, saiu da casa de Tony até a casa de Duíte, do Homem do Chocalho, que a gente fez a primeira manifestação desse lado profano do movimento. Aí eu vou falar da louvação para Tony contar a história da boneca, né? E aí, posterior a esse evento, vamos fazer outro evento. Aí, qual foi o outro evento? Foi a louvação ao Baobá, que Tony coloca esse aspecto da história com o pai neto. E aí, na louvação ao Baobá, a gente vai no processo, consolidando com outros sujeitos, que é a entrada da universidade no processo de apoio, né? Eu lembro muito do professor Gleberson. E a UNEABI, né? Depois o NEABI trazendo essa trajetória. Que é o núcleo de estudos. Que é o núcleo de estudos. NEABI é o núcleo de estudos. Hoje, afro-brasileiro e indígena, antes era só afro-brasileiro. Então, é esse conjunto de três ações que vão materializar o que a gente chamou de embrião de movimento negro, né? Então, a exposição fotográfica, ela foi retomada. A Maria Espalha Brasa funcionou até 2014. Aí a Tony vai contar essa história que eu acho fantástica. E a louvação ao Baobá, que fez 20 anos agora. Conta aí, Tony, essa boneca. Aí eu vou contar, porque foi duro. A gente dizia que a boneca era filha dela. Eu sempre criei histórias, né? Quando a gente resolveu fazer
a Maria Espaia Brasa, que Vigílio, o filho dela, foi o primeiro rei mirim. Eu não sei se ele gosta, mas que foi importante naquele momento fazer isso, né? Maria Espaia Brasa nasceu com o intuito de dar uma alavancada grande também no que se chama carnaval na cidade de Mossoró. Carnaval de rua, né? Carnaval de rua. Que ela, aqui nós tínhamos Mamãe Dolores, Mamãe Dolores, exatamente, Que que se é a, pintava é a de antiga, preta. é a mais velha. Depois surgiu Maria Manda Brasa, que ela foi embora, porque Maria Manda Brasa era chique demais. Foi embora da cidade. Aí ela teve uma menina chamada Maria Espaia Brasa. E essa menina veio para espalhar a alegria, a animação e aglutinar negrada dentro de um carnaval, da coisa festiva. Tudo bem. Foi criado, a gente fazia. Foi criada também para. Antigamente, no Carnaval de Mossoró, os blocos iam à casa da outra pessoa que tinha carnaval fazer os assaltos. Assaltos é assim: eles preparavam a mesa, no lado de fora tinha bebida, comida, o bloco vinha, comia e bebia. Ia embora. E Ia dançava passando. um pedaço e ia embora, ia para outro canto. Era sempre assim. E Maria Espaia Brasa também nasceu com esse intuito. Só que depois do segundo ano, ela ficou muito grande. Vai ficando grande demais. E não podia chegar nas casas das pessoas, multidão. Aí nós criamos um, um roteiro, né, um cortejo cultural, que eu chamava E de o grupo Amigos da Boneca, né? Amigos que da Boneca, financiava a boneca. Isso, Ivone, estou esclarecendo meus amigos. Eles financiavam e a gente criou na rua Melo Franco, 1398, a gente saía até a Prudente de Moraes, porque a Melo Franco tinha Zulene, que era de carnaval, Dedeinha, que era de carnaval, tinha na Rodrigues Alves, eu acho que é o nome Seu dele. Cláudio. Tinha Cláudio, tinha Edivaldo, que foi passista do carnaval, e lá na O nosso frente, eterno rei. o nosso eterno rei Valdeci Valdeci. Freire, né? Morreu esquecidíssimo. Nós não temos nada disso, né? Documentado. E na Prudente de Moraes a gente tinha Masquinha, que era dona da escola de samba, e a gente dobrando ali o hospital. Como é o hospital? Rodolfo Fernandes. Rodolfo Fernandes? Rafael. Rafael Rafael Fernandes. A gente tem, passa na frente da casa de Aldinha, que quase todas as filhas de Aldinha foi rainha do carnaval. E mais um pouco na Juvenala Martins. Aí mais um pouco à frente, você ia passar na frente da casa da mulher mais fuliana de Mossoró, que chama Cristina dos Pimpões. Mulher negra, forte, porque era lavadeira de roupa, né? Mas tinha o carnaval dela para brincar. Mais à frente você passava entre a Delfi Moreira e a Juvenala Martins, você tinha o Biluca, que foi o primeiro maracatu da cidade de Mossoró, criado por um terreiro. Aí entrava na Delfi Moreira, entrava na Melo Franco e chegava na minha casa novamente. E isso nós fizemos durante 14 anos. Mas nós fizemos esse percurso cultural durante 10 anos, eu acho. Porque a boneca cresceu. O último ano, o carro de som parecia uma caixa de fósforo. Numa multidão. E o povo dançando. Era lindo de ver, não é, Ivonete? Era lindo de ver o povo na calçada dançando. Esperava o terceiro dia de carnaval para ver a boneca passar. Que a boneca saía na terça-feira. Porque o atrevimento era maior ainda. Porque todo mundo aqui em Mossoró cria o carnaval uma semana antes, que é para eles poderem brincar no outro canto.
E eu, essa negra horrorosa, né? Bateu o pé e ficamos no terceiro dia de carnaval. Para curtir o carnaval na cidade. Pra curtir. Porque quem brinca carnaval não é a elite vai viajar, tem dinheiro, fica afiado. Mas o povão que faz o carnaval não vai pra canto nenhum, não. Então eu tinha que honrar aqueles foliões que estavam ali, que fez a história. Aí aconteceu. Vem gente na minha casa, Tony, isso dá certo. Muda esses dias. Mas eu vou dar. Vai ser no dia do terceiro dia de carnaval. E fora isso, nós ainda fazíamos 2 panelas de feijoada para distribuir no terceiro dia para as pessoas. As pessoas faziam fila a partir de 9 horas do terceiro dia de carnaval. No portão lá de casa, levava o feijão para comer. A feijoada. Isso tudo doação aos amigos da Maria, pedindo na rua, tirando do bolso, né? Que a gente às vezes tirava do bolso, muitas vezes, para acontecer. Isso foi também para mostrar que quando a gente quer fazer, a gente faz. Né? Eu vou contar uma historinha aqui. Um dia eu saí numa empresa dessas daí, eu e Luciana Duarte. E eu cheguei para o dono da empresa dizendo que a gente estava precisando que ele fosse um patrocinador da boneca. Nunca ouvi falar, não. Boneca Marisa Pabra. Nunca ouvi falar, não. Aí eu disse, só uma boneca que sai no terceiro dia de carnaval. Geralmente ele sai às 18 horas. Ah, deve ser aquela que eu ia para Tibau, sabe? Ele contando. Eu ia para Tibau e quando eu cheguei ali perto da Delfim Moreira, eu não pude passar com a multidão. Pois é, Maria. Esse Maria, sim, espalha a brasa. É ela que eu vim falar para você patrocinar. Então, não dá certo, não. Tô quase pedindo esmolas. Aí eu saí, porque eu não ia dar o saco a ele, né? Mas assim, foi muito bom, muito bacana, porque muita gente se envolveu nessa parada, né? No sábado a gente fazia o Carnaval das Crianças, à tardinha. Foi quando Vigílio foi rei e a menina de Isaac foi rainha. Foi. Né? Era uma graça a eles. O carnaval truando e eles assim. Eu adorava fazer aquilo. Esse Né? espaço aqui, Tony, professor Ivonete, acho que vai ajudar muito, sem sombra de dúvidas, a gente a contar um pouco da nossa história, da nossa cidade, né? Mas eu sei que a gente está quase terminando, mas eu queria perguntar assim para vocês, Mossoró, ela precisa ser antirracista. A gente precisa avançar em muitas coisas. Mas eu queria ouvir vocês. O que é que nós podemos fazer? O que é que Mossoró pode fazer? Quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo pode fazer para a gente acabar com o racismo na nossa cidade e construir uma sociedade antirracista? Você bota batata. Eu não sei como acabar. Mas talvez eu tenha estratégia de como começar. Porque o racismo está impregnado nas ações, nas pessoas, né? Então, talvez eu tenha conseguido algumas ações que quando Ivonete faz junto com o Pacífico, faz a primeira exposição, ela não sabe, mas vou dizer agora. A maioria daquela negraiada que foi fotografada, elas hoje se acham negras. A exposição fez isso. Né? O reconhecimento são atitudes que a gente tem que tomar. Eu não sei a receita, não vou saber nunca, vai depender da situação em que a gente está inserido, mas são atitudes como a exposição foi uma, como a boneca Marisa Paiabras, a primeira boneca negra da cidade, foi outra, como a louvação do Baobá, tudo isso, como eu cantar hinos em Yorubá dentro dos grandes espetáculos.
E isso são estratégias que a gente vai fazendo, né? Eu tenho uma coisa chamada ancestralizar, que eu gostaria muito de levar para as escolas. Tenho que ajeitar, arrumar, para que o aluno possa entender que a negritude dele depende daquela ancestralidade que está ali contando a história, sabe? Que ele possa reconhecer, talvez seja isso. As escolas, a universidade que está aí forte com a gente, né? Lado a lado, nos ensinando, ajudando a afirmação da gente nessa sociedade. Eu acho que é através da educação. A educação é tudo. Eu ainda vou ser educada um dia. Eu acho que essas questões que a Tony coloca, ela traz para nós também muita reflexão. Para mim, hoje, uma coisa central é a gente estimular as pessoas a reencontrar a sua condição de humanos. É o primeiro ponto para a gente poder combater o racismo. Por quê? Porque é a capacidade de eu sentir o outro, a dor do outro, a presença do outro, a existência do outro e conviver com esse outro nas suas especificidades, nas suas particularidades, nas suas individualidades. Por quê? Porque nós temos visto nesses últimos, até eu chegar ao racismo, eu queria fazer essa reflexão, porque nos últimos anos e nos últimos anos do governo Bolsonaro, nós vamos ser instigado uma onda da negação do humano. Ou seja, do estímulo à violência, do estímulo à negação do outro, do estímulo a emergir aquilo que havia de mais triste nas pessoas, que são o racismo, a violência, a defesa de armas, a negação da educação, a negação da ciência. Então, isso veio aflorar e veio impulsionar as manifestações de racismo e a negar aqueles caminhos que a gente já tinha trilhado e os direitos que já tinha conquistados legais, né, para a afirmação do negro. Então, o primeiro passo para mim, eu acho, não dando receitas, mas que acho que em todo lugar que a gente estiver como pessoas, a gente tem que estar estimulando o retorno à condição do humano, que é feito de forma simples, com o afeto, com o sorriso, com o abraço, com respeito à diferença e com a afirmação de uma sociedade com direitos. A questão do racismo. Não resolvemos só no país de Mossoró o racismo. O racismo, a negação do outro pelo seu fenótipo, né? Ela é a marca é uma marca da sociedade brasileira. E a gente desestrutura isso quando a gente estimula o respeito ao outro e a gente estimula a afirmação da nossa identidade negra. Porque no momento em que nós, pretos e pardos, nos afirmamos como negros e fazemos valer a lei e a gente se afirma também ocupando todos os espaços que são possíveis nessa nossa sociedade, a gente vai rompendo e a gente vai desmanchando e destruindo o racismo. Do ponto de vista de indivíduos, são os nossos exemplos e a nossa luta cotidiana. Do ponto de vista coletivo, é o quê? É uma educação antirracista, né? Que o poder público assuma o respeito às diferenças e estimule a criação de espaço para ampliar a presença negra, a presença indígena, a presença cigana, especialmente a presença negra, né, que é muito evidente a negação ao negro, com cotas para concurso público, com cotas para universidade, com cotas em projetos, com resgate e registro da nossa história, com estímulo à nossa história e essa formação de consciência. Com os negros no parlamento, com os negros na estrutura do poder, porque ao participar da estrutura do poder, ela vai ser consequência dos nossos processos formativos. Por quê? Porque o gerar identidade
vai gerar necessidade de representatividade também. E reconhecer representatividade naquelas pessoas negras que são destaque e saber que pode trilhar esse caminho, ele também é um espaço. Então, assim, tem vários caminhos que eu acho que a gente precisa ir construindo. Com relação às estruturas do poder, é valorizar o que a gente já conquistou, ampliar os aliados nessa luta antirracista e ampliar a presença negra mesmo, de homens e de mulheres negros na estrutura do poder. Na estrutura do poder no sentido de defender, de representar e de afirmar o valor e a existência do povo negro na construção dessa nação e na construção da nossa cidade. Então, a gente não pode pensar para o futuro do nosso município uma cidade, ou um município, vou dizer isso, não a cidade, que é só o espaço urbano, um município que, ou gestores ou parlamentares que não assumam uma pauta de respeito ao povo negro, de afirmação da identidade e de formação das gerações futuras pautada no combate ao racismo. Então, acho que precisa ter representação parlamentar, precisa ter representação no Poder Executivo. Poder Executivo não é só prefeito, é prefeito e são os demais gestores e, principalmente, pessoas que se afirmam sua condição de negro para poder puxar os outros negros que estão fora da estrutura do poder para ascender a condição de se reconhecer como capazes, como humanos e como diferentes, mais iguais e plenos, né? Acho que era isso. Queria agradecer lindo, né? a Ela Tony. falando, eu Eu acho adoro lindo. ela falando. O povo negro falando me encanta. Exatamente. Então, queria agradecer a Tony e a Ivonete. Vocês duas representam muito para o movimento negro e representam muito para a gente. Então, nosso primeiro episódio do Cante Aí Mossoró tinha que iniciar pela essa nossa história das pessoas negras, assim. Então, é uma honra recebê-las aqui. E eu queria saber de vocês que estão nos acompanhando, o que é que você propõe? Como é que você acha que para romper essa estrutura racista da nossa cidade a gente precisa fazer? Então, você pode compartilhar, você pode comentar aí qual a sua ideia e seguir aqui. E ficamos por aqui, mas em breve o Conta Aí chega de novo.